Você fica em todos os teus casamentos? Todos os casamentos dos seus clientes você fica? Não, eu entrego. Você entrega e vai? Entrego. Esse foi até um dos motivos que eu entrei nesse ramo da decoração. Eu trabalhei já com produção de eventos. Trabalhei quando eu entrei e falei, quero trabalhar com eventos. Daí eu fui atrás de uma produtora. E que era até uma produtora que trouxe o show do Red Hot Chili Peppers pro Brasil. E aí eu acompanhei essa montagem. E é uma loucura, porque você fica de madrugada, você fica ali naquela pilha, vira noite e tudo mais. E aí eu fui entendendo qual que era as outras áreas dentro do mercado de eventos. E a decoração, que sempre foi uma coisa que você falou das plantas, sempre foi uma coisa que eu tinha esse contato, do belo, das flores. E aí eu falei, gente, isso une a minha paixão com eventos e une com esse outro lado, e você entregar a festa. Então, final de semana, às vezes, o casamento é 4 horas, então 3 horas da tarde eu entrego o casamento. E aí o assessor assume a festa e parte daí. Você já teve que voltar em algum casamento? Você entregou e teve que voltar? Não. Porque deu alguma coisa de errado? Não, já tiveram vários imprevistos em montagem, né? Imprevisto é nosso dia a dia. É nosso dia a dia. A gente faz um planejamento, faz 500 documentos, a gente faz arquivo de logística, arquivo de montagem, pega CPF de todo mundo que vai entrar. Se é um residencial em condomínio, a gente tem liberação na portaria, não sei o quê. É uma loucura. Tem vezes que em uma montagem eu coordeno 200 pessoas. Não. Então, assim, e como um maestro mesmo, eu tenho que fazer o pessoal da flor, o pessoal do mobiliário, todo mundo fluir, porque se o cara do tapete não chega, a gente não põe a mesa, daí o pessoal não vem a flor, aí não tem o suporte, não tem o docinho, não põe o aéreo. Então, ninguém pode atrasar, ninguém pode errar. Um lustre, ou algum pendente. Então, assim, a gente coordena todo mundo para fazer com que dê certo. Mas sempre tem imprevisto. Sempre. Não teve um evento assim que não... E já teve algum que deu muito errado? Já. Me conta o teu pesadelo. Você pode falar sem dar nomes? Claro, porque no final deu certo. Tem uma coisa que eu falo, Facundo, assim, que é... Tudo que você canaliza a energia, acontece. Então, o problema tá ali, o imprevisto tá ali. Se você ficar canalizando a energia no problema, ele vai piorar. Então, aconteceu, eu sou aquela pessoa que fala assim, o problema tá aqui, canaliza na solução. Eu sou essa pessoa, principalmente em dia de montagem, canaliza na solução. Porque se você ficar focado no problema, ele só vai aumentar. Por conta própria, não né? vai. E às vezes você precisa tomar decisões duras, drásticas, dolorosas. Mas você precisa tomar essa decisão, porque esse é o lugar da pessoa que tá liderando, né? Esse é o lugar da pessoa que tá responsável. Sim. Como maestro de uma operação, maestrina, eu não sei o nome, o feminino de maestro, enfim. Mas como uma pessoa que tá coordenando uma operação complexa, em algum momento você vai ter que tomar, se as coisas estão saindo do previsto, saindo dos trilhos, descarrilhando, você vai ter que tomar em algum momento uma decisão dura. E você tem que tomar essa decisão pelo bem de tudo, de toda a operação. Sei lá, demitir alguém, ou trocar um fornecedor. Decisões que são, muitas vezes, difíceis de serem tomadas. Sim, né? E no dia de um evento, você tem que tomar essa decisão difícil e rápida. Porque você não tem muito tempo, você tem que entregar. Você tem prazo para entregar aquela festa pronta. Então, por isso que eu falo que o planejamento ele é fundamental. Os 90% do planejamento ele tem que ocorrer durante todo o processo para que no dia a gente evite o máximo possível desses imprevistos. Mas, sim, já teve um evento em que um casamento que a gente estava fazendo em Uberlândia. E ele começou com 250 pessoas. E aí, 250 convidados... cabia num salão de festas. Chegou um mês antes do evento, e a noiva é uma fofa, uma menina muito queridinha, assim. Ela chegou, sentou comigo e com a assessora. Então agora são 500. Exatamente, ela com essa voz assim, toda fofa, virou e falou assim, olha, é que meu pai acabou convidando, meu sogro também, e agora o nosso casamento virou 550 convidados. Um mês antes? Um mês antes. E aí eu falei, tá, mas pera, não cabe lá no salão. E a assessora falou, mas não tem outro salão também?
um mês antes do casamento. E Uberlândia não é uma cidade que tem milhões de opções. Então, assim, vamos focar. O que a gente vai fazer? Eu falei, dá pra gente construir um anexo. Então, vamos construir. A gente construiu mesmo, do piso ao teto. A gente pegou o jardim, daí eu fiz o piso, um mezanino. Dinheiro não era problema, né? A gente investiu, Lógico, mas né? também quando você tem um casamento de 250 que transforma em 500, você imagina que tem buffet envolvido, tem bar, E vocês construíram um anexo? Um anexo. Temporário, obviamente. Né? Só Depois construiu desmontou. para o casamento, depois desmontou. E aí... E como que você fez para que os dois espaços se comunicassem? Porque os convidados não se sentissem em dois eventos diferentes. A gente uniu, pegando a parte do salão com a varanda e construiu essa área que era do jardim, o anexo. Então parecia até... A gente segue muito a arquitetura do local, eu faço muito residencial. Uhum. Então a ideia é sempre seguir a arquitetura para parecer que aquela estrutura faz parte da casa, faz parte do salão. Uhum. E aí a gente estava montando esse casamento, um dia lindo, ensolarado, e acabando de puxar o todo. Puxar o todo é porque a gente coloca o todo e vai puxando até fixar ele na estrutura toda. Uhum. Não tô brincando, apareceu uma nuvem, tipo Família Addams, em cima do salão. Sabe a chuva do Lollapalooza? Sim. Foi na mesma época. Eita. E aquela chuva caiu. De repente, assim, o sentimento era que a minha alma tinha saído do corpo e voltado, assim. Aí eu falei, todo mundo junto, a força-tarefa, começa a arrastar os móveis e Mas tirar. a tenda não estava montada? Não estava puxada toda. Ai. Só que os móveis já estavam. Ai, meu Deus. E aí a gente começou a tirar tudo, tira tudo. E aí aquela força... Mas o piso já estava colocado? Já estava colocado com carpete. E aí eu já passei a mão no telefone e comecei a ligar pro pessoal que é o pessoal de uma limpeza. E eu falei, olha, vocês têm aquela máquina que puxa água? Uhum. Temos, então manda todos os seus meninos pra cá. E aí foi assim, e nisso os outros meninos, que eram os meninos do toldo, já subiram e começaram a puxar com a chuva mesmo. E aí conseguimos puxar o toldo, voltamos, conseguimos secar, voltou com o móvel todo pro lugar. Sabe quando passa? Eu olhei pra cara da assessora, a gente entrou numa crise de riso. E aí eu falei, eu acho que a gente tá aliviada.